Certificado de calibração do medidor de vibração deve ser RBC. E detalhe, só existem 2 laboratórios no Brasil que fazem calibração de medidores de vibração RBC, conforme exigências das NHOs 9 e 10. Como assim, Thiago? Se eu fiz orçamento em 3, 4, 5, 6 laboratórios que são RBC, e aí? O que a norma fala? O que ela diz? O que a gente tem que prestar atenção? Tomem muito cuidado. Não basta o laboratório ser RBC. Não basta o laboratório ser acreditado para vibração. Tem mais coisas a serem analisadas e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, já deixei para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem muito, mas muito conteúdo mesmo para vocês, principalmente relacionado a laudo de insalubridade, LTCAT, a higiene ocupacional e também sobre os eventos de SST no e-social. E se você quiser receber mais informações privilegiadas, antecipadas, eu quero te convidar também para o meu grupo do WhatsApp. É só fazer a leitura desse QR Code ou na descrição do vídeo vocês vão achar um link também. Por exemplo, esse vídeo aqui ele foi divulgado lá nos grupos do WhatsApp. Se você não faz parte dos meus grupos, entra aí, faz a leitura desse QR Code, entra no grupo, porque se eu ter um conteúdo relevante, uma live, um vídeo mais relevante no Instagram ou no YouTube, a gente divulga nos grupos. E também quando tem uma condição especial nos cursos e etc, a gente também divulga lá nos grupos do WhatsApp. Então entra lá e faça parte, beleza? Mas vamos lá. Tiago, calibração RBC é obrigatória para medidor de vibração? O que é esse negócio de calibração RBC, pessoal? RBC é a sigla de Rede Brasileira de Calibração. Tá? Você está fazendo uma calibração que a gente chama de calibração acreditada, porque quem é RBC é o laboratório, tá? O laboratório ele é RBC. O laboratório ele faz parte da Rede Brasileira de Calibração. E quando um laboratório ele tem pelo menos um procedimento acreditado pelo Inmetro, ele começa a fazer parte do RBC. Ou seja, é quando você faz a calibração em um laboratório e o certificado de calibração do laboratório ele sai com esse selo do Inmetro. De uma forma assim bem resumida e bem detalhada, bem resumida, pessoal, é basicamente isso. Quando você faz uma calibração acreditada em um laboratório RBC, o certificado de calibração do teu aparelho, ele vai vir com o selo do Inmetro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele laboratório, ele passou por uma auditoria do Inmetro e ele recebeu autorização do Inmetro a emitir certificados com o selo do Inmetro. Em tese, é como se você tivesse mandado calibrar o teu equipamento direto no Inmetro, porque o Inmetro ele acredita que aquele laboratório tem o mesmo nível de qualidade que o próprio Inmetro, ou que o nível de qualidade exigida pelo Inmetro. De uma forma assim, bem resumida, pessoal, para quem não conhece, não sabe o que é uma calibração acreditada, um laboratório RBC, é mais ou menos isso. Bem resumido é, quando o certificado de calibração vem com o selo do Inmetro. E o certificado de calibração só pode sair com o selo do Inmetro quando aquele laboratório ele faz parte do RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. Agora, Thiago, o meu medidor de vibração, o meu aparelho de vibração, ele é obrigado a possuir no seu certificado de calibração o selo do Inmetro? E eu te afirmo que sim. Por quê? Quando a gente pega o item 6.3.4 da NHO 09, né, que é vibração de corpo inteiro, e a NHO 10, que é vibração de mãos e braços, é exatamente o mesmo item, tá, pessoal? Se você for nas duas NHOs, é o mesmo item e vai trazer exatamente o mesmo termo, o mesmo texto, que ele fala assim, ó, medidores, acelerômetros e calibradores, no caso de vibração, devem ser periodicamente calibrados pelo metro. Então ele está falando aqui, olha, que os medidores de vibração e os acelerômetros, eles devem ser calibrados pelo Inmetro ou por laboratórios acreditados pelo Inmetro para essa finalidade ou por laboratórios internacionais, desde que reconhecidos pelo Inmetro. Ou seja, pessoal, a NHO 910 ela determina que os medidores de vibração e os acelerômetros eles devem ser calibrados e essa calibração deve ser acreditada pelo, ou seja, tem que ter o selo do Inmetro.
Cara, pega agora, você profissional de SST, pega agora o certificado de calibração do teu medidor de vibração. Pega lá, se não tem o selo do Inmetro, cara, o teu certificado não atende NHO 910. Numa perícia você pode ser impugnado, ou numa fiscalização você pode, o teu cliente pode ser multado por conta disso, por não atender às exigências da NHO 910. Ok? Mas vamos lá. Tiago, como é que eu sei? Como é que eu faço para saber se o laboratório ele é acreditado ou não? Existe um site que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é um site direto do Inmetro. Se você colocar no Google consultar RBC, você vai achar esse link. Mas eu também vou deixar o link aqui na descrição da aula para vocês, tá? Acessando esse link, você vai cair nessa página aqui. Aqui nessa página, você consegue consultar, por exemplo, por escopo, né? Ou seja, eu só quero as empresas que calibram acústica e vibração. No caso da vibração, ela está junto com a acústica, tá? Então aqui, ó, existem laboratórios que só são acreditados para acústica, ou seja, só pode fazer calibração RBC, a calibração acreditada para dosímetro, para sonômetro, e etc. Equipamentos para medição de ruído. Tá? Então, por quê? Porque o escopo, o grupo ao qual a vibração pertence, é chamado de acústica e vibração. Tá? Então, quando você entra, né, no escopo, você vai conseguir verificar isso. Mas vamos lá, vamos consultar um laboratório direto aqui. Né? Um laboratório que eu gosto muito, parceiro nosso, amigo nosso também, é o pessoal da Crompac, né? Crompac. Vamos consultar aqui. E olha só que legal. Quando você consulta um laboratório direto aqui no site do RBC, no caso aqui a gente está usando como base o laboratório da Crompac, ele mostra qual escopo a Crompac é acreditada. Eles são acreditados para acústica e vibração, físico-química, que esse aqui normalmente é detectores de gases, tá? Óptica, luxímetro, né? Pressão, temperatura e umidade, aqui termômetro de globo, né? E umidade relativa, e vazão e velocidade de fluidos, tá? Então esse aqui é o escopo. Mas para mim ter certeza, por exemplo, a Crompac é acreditada para acústica e vibração. Mas será que é só para acústica ou também para vibração? Como é que eu faço para ter certeza? Eu clico nessa lupa aqui, ó. Vou clicar nessa lupa, né? E agora eu vou ver o escopo por completo. Olha só, a Crompac é acreditada para audiodosímetro, analisador de oitavas, calibrador de nível sonoro, parará, parará, ó, analisador de vibrações. Então eu sei que a Crompac calibra medidores de ruído e ele também calibra medidores de vibração, ó, calibrador de acelerômetros, medidor de vibração e etc. Tá? Então aqui, pessoal, vocês conseguem ver, tá? No caso aqui eu consultei um laboratório que eu já sei que é RBC, então para não ter problema de consultar, Thiago, e o laboratório tal, e o laboratório X, Y, Z, gente, acessa aqui e consulta, tá? Acesse e faça a sua consulta aqui. Eu consultei o pessoal da Crompac, eu tenho certeza que eles são acreditados e eu quis mostrar isso para você. Para mim saber se o laboratório é acreditado, é dessa forma que eu analiso. Então, por exemplo, aqui que eu usei a Crompac, toda vez que eles vão fazer emitir um certificado de calibração dentro do escopo ao qual ele é acreditado, ele deve emitir com o selo do Inmetro. Acontece, às vezes, de um laboratório ser acreditado só para um escopo. Por exemplo, ele calibra vibração, ruído e temperatura, mas ele só é acreditado, por exemplo, para ruído. Ele só pode ter o selo do Inmetro no certificado de calibração de ruído. Para outros que ele não tem acreditação, para calor, para vibração, por exemplo, ele não pode emitir com o selo do Inmetro. Então, esse é um outro detalhe super importante. Então, para mim saber se o laboratório é acreditado ou não, consultando o site aqui do Inmetro, no caso aqui do site do RBC. Tá? Agora, vamos lá. Tomem cuidado. Não basta o laboratório ter acreditação para vibração. Então, vou pegar lá, vamos voltar aqui, vamos pegar aqui novamente o Crompac. Né? Não basta estar escrito aqui, ó, analisador de vibração, porque, cara, tem muitos. Se você for consultar aqui, por exemplo, ó, aqui, vamos lá, acústica e vibração. Tá? Olha só quantos laboratórios no Brasil eles têm acreditação para acústica e vibração. Né? E não é todos eles que têm para vibração. Ele está no grupo acústica e vibração. Mas tem uns aqui que só estão na acústica. Tá? E tem outros que só estão em vibração, por exemplo. Mas olha só quantos laboratórios eu tenho. Então não basta o laboratório ser acreditado. Tem outra regra
que você tem que se atentar, que é o quê? O laboratório ele deve possuir acreditação para a ISO 8041. Mas como assim, Thiago? Exatamente. Quando a gente pega as NHOs 9 e 10, olha só o que elas falam aqui no item 6321. E veja que o texto é o mesmo, tá, pessoal? E o item é o mesmo também da NHO 9 e 10, né? Você pega o 6321 na 9, a 6321 na 10, é o mesmo texto. Olha só o que ele fala. Os medidores a serem utilizados na avaliação da exposição, a exposição ocupacional à vibração de corpo inteiro e vibração de mãos e braços devem ser integradores, atender aos requisitos constantes na norma ISO 8041 de 2005 ou suas futuras revisões. O que ele está falando aqui? Ó? Olha, quando você comprar um medidor de vibração, esse medidor deve ser um integrador, ou seja, ele tem que fazer os cálculos lá dentro dele, e ele tem que atender os requisitos da ISO 8041. Ou seja, tanto para corpo inteiro quanto para mãos e braços. Ou seja, o fabricante que vai fabricar o medidor de vibração, no processo de fabricação, ele tem que atender todos os pré-requisitos da 8041. Ou seja, para que haja validade no seu medidor de vibração para atender a legislação brasileira, o seu medidor de vibração, ele tem que atender tudo que a 8041 traz de exigência para o medidor de vibração. Agora, pensa comigo. Vamos fazer aqui um raciocínio lógico. Se o meu equipamento é fabricado para atender a ISO 8041, trazendo todas as regras de atendimento à ISO 8041, por que eu vou calibrar ele com base em outra norma? Porque, gente, é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Tem muitos laboratórios aqui no Brasil que são acreditados pelo Inmetro, mas eles são acreditados para outra norma, para uma outra ISO, para uma outra norma, mas não são acreditados para 8041. Qual o problema disso? O problema é o seu equipamento, né? Eu vou tomar como base aqui os equipamentos nacionais. Hoje, todos os nacionais, se você pegar lá a ficha técnica dos equipamentos nacionais hoje, todos os nacionais, todos os medidores de vibração nacional hoje, eles confessam atender a 8041. Olha, o meu medidor de vibração atende a ISO 8041. Então, beleza, todos os medidores de vibração nacional hoje, que nós temos no mercado hoje, eles confessam atender a 8041. Ou seja, eles foram fabricados para atender a ISO 8041. Por quê? Porque é uma exigência da NHO 9 e é uma exigência da NHO 10. Caso contrário, a gente não poderia usar os medidores de vibração nacional. Mas hoje todos os nacionais confessam atender a ISO 8041. Por quê? Porque é a exigência da NHO 910. Então, beleza, eles foram fabricados para atender a 8041. Agora, na hora de fazer a calibração, eu vou mandar calibrar com base em outra norma? Tá? Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não tenho nem conhecimento técnico suficiente para falar, para trazer para você todos os detalhes da ISO 8041. Mas pensa o seguinte, vamos trabalhar um raciocínio lógico. Digamos que a ISO 8041 fala que no eixo X o aparelho tem que atender, sei lá, a X metros por segundo. Sei lá, estou jogando uma informação aqui só para vocês entenderem o raciocínio. A 8041 fala que é X metros por segundo no eixo X. Agora, a outra norma, que o outro laboratório é acreditado, fala que o eixo X ele não deve atender a X metros por segundo, ele deve atender a Y metros por segundo. Opa, é uma informação diferente da 8041. Se eu vou calibrar o meu medidor de vibração para uma norma diferente da ISO 8041, qual é a probabilidade de acontecer? A probabilidade é do teu equipamento ser desconfigurado, porque ele se tornou compatível com outra norma e deixou de estar compatível com a 8041. Ou seja, todo fabricante fez todo um esforço para o equipamento atender a ISO 8041, aí quando você manda para calibração, durante o processo de calibração é feito o ajuste no seu aparelho para atender à exigência de uma outra norma.
Ou seja, o teu equipamento, entre aspas aqui, né, ele acaba sendo desconfigurado porque, não é desconfigurado, ele acaba sendo preparado para outra norma. Porque às vezes, dependendo do laboratório, tem laboratório que faz ajuste, tem laboratório que não faz, o laboratório vai fazer um ajuste no teu equipamento para atender às exigências normativas de uma outra norma, e às vezes essa exigência normativa não é a mesma da 8041. E isso é um problema. Mesmo que a NHO 910, ela não traz, pessoal, a calibração deve ser com base na ISO 8040. Não, ele não fala. Ele só fala que a calibração deve ser acreditada pelo Inmetro. Mas ele não fala que a calibração tem que seguir a 8041. Mas por que eu estou levantando essa bola para vocês? Porque não o raciocínio é lógico. Não tem como o meu equipamento ser fabricado para atender uma norma e eu calibrar com outra. Então, o que vai acontecer com o meu equipamento? Ele está atendendo outra norma, mas não há garantias de que ele está atendendo a ISO 8041. Porque ele foi calibrado para outra norma. Ele está atendendo essa outra norma que tem outros objetivos diferentes de cunho ocupacional. Porque de cunho ocupacional, as NHOs 9 e 10 exigem a ISO 8041. E, Thiago, como é que eu faço para mim saber? E por isso que eu falo, hoje nós temos apenas dois, pelo menos na data que eu gravo esse vídeo, que é o dia 14 de junho de 2024. Né? Nesta data só tem dois laboratórios. Um laboratório é o laboratório da Crompac. Então, por exemplo, quando eu venho aqui no escopo do RBC, dou um Ctrl F aqui de localizar e digito 8041, olha só, analisador de vibração, ISO 8041. Ele traz aqui, ó, calibrador de acelerômetro, ISO 8041, medidor de vibração, ISO 8041. Então, a Crompac aqui, segundo o Inmetro, ele fala que a Crompac atende a ISO 8041. Outro laboratório que a gente tem é o laboratório da Total Safety, tá? A Total Safety, quando eu dou um Ctrl F aqui também, ó, dá um Ctrl F, digito 8041, ó, analisador de vibração. Olha só, ISO 8041, tá? Olha só, cadê? Vamos ver. Aqui também, ó, ISO 80, ou seja, pessoal, aqui a Total Safety e a Crompac são os dois únicos laboratórios no Brasil que o próprio Inmetro informa que são os dois únicos laboratórios que atendem a ISO 8041. Tiago, como é que você fala que é os dois únicos laboratórios? Gente, porque eu vim aqui, ó, eu consultei laboratório por laboratório que tem escopo no Brasil para acústica e vibração, e eu só achei o atendimento a ISO 8041 para o laboratório da Crompac e para o laboratório da Total Safety. Todos os outros laboratórios previstos aqui no site do Inmetro, do RBC, na data de hoje, 14 de 6 de 2024, esses são os dois únicos laboratórios que atendem a ISO 8041. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que a gente está na mão desses dois laboratórios. Se você tem um medidor de vibração, você só pode mandar calibrar ou na Crompac ou na Total Safety, cara. Você não tem outra opção. Porque senão não vai estar atendendo a ISO 8041. Um cuidado, tá? Porque sim, outros laboratórios, eles podem conseguir acreditação para 8041 daqui para frente. Eu sei de alguns laboratórios aqui no Brasil que eles já estão se preparando para solicitar auditoria para o Inmetro para conseguir a acreditação para vibração para ISO 8041. Então, na data de hoje que eu gravo esse vídeo, só tem dois. Mas o que vai acontecer no futuro? Vai ter mais laboratórios que serão acreditados para ISO 8041. Então, é por isso que é importante você saber consultar e futuramente você está consultando. Ah, Thiago, você falou que só tem dois, mas, sei lá, você está assistindo esse vídeo daqui, sei lá, 6 meses, daqui 10, daqui 1 ano. Ah, mas eu consultei aqui, tem 3, tem 4, tem 5. Mas por quê? Porque os laboratórios, eles conseguem acreditação. Volto a dizer, na data de hoje que eu gravo esse vídeo, só tem 2 laboratórios. Mas pode acontecer de um desses 2 laboratórios perder a acreditação ou não querer renovar a acreditação. Pode acontecer. Assim como pode acontecer de outros laboratórios conseguirem acreditação também para 8041. Isso também pode acontecer. Então, fique esperto. Então, nós só temos 2 laboratórios até a data de hoje. Então, na data que você está assistindo esse vídeo, consulte para verificar se não tem outros laboratórios. Ou o laboratório que você está mandando calibrar o teu equipamento se atende a ISO 8041. Tiago, qual o problema do meu certificado de calibração não
não atender a ISO 80... E detalhe, tá, pessoal? Quando o laboratório atende ISO 8041, você pega a metodologia descrita no certificado de calibração, está escrito lá, metodologia, aplicação da ISO 8041. Os laboratórios que calibram com base em outra norma, ele vai citar a outra norma como metodologia. Tá? Então, preste atenção isso também no seu certificado de calibração. Tiago, qual que é o problema? O problema é o seguinte, para o laudo de insalubridade, anexo 8 da NR15 manda seguir as NHOs da Fundacentro. Para o PGR, anexo 1 da NR9 determina seguir as NHOs da Fundacentro para vibração de corpo inteiro em mãos e braços. Para LTCAT, tanto o parágrafo 12º do artigo 68 do Decreto 3048, assim como o inciso 3º do artigo 296 da IN 128, determinam seguir as NHOs da Fundacentro. E a IN 128 ainda traz com mais detalhes, NHO 9 e NHO 10. Ou seja, para LTCAT, laudo de insalubridade PGR, é obrigatória a avaliação de vibração atender às NHOs 9 e 10. Certificado de calibração é obrigatório que seja acreditado e não basta ser acreditado. Tem que ser acreditado seguindo a metodologia da ISO 8041. Por que que tem que seguir? Por quê? Porque não tem lógica o meu equipamento ser configurado e ser fabricado para ISO 8041 e eu mandar calibrar em outra norma. Então ele vai atender os parâmetros da outra, mas da ISO 8041 está atendendo? Ele está atendendo as exigências da ISO 8041? Como é que eu sei? Através do certificado de calibração. Tá? Então tomem muito cuidado. Resumindo, para a gente encerrar o nosso vídeo, se o seu certificado de calibração do medidor de vibração e dos acelerômetros de corpo inteiro e mãos e braços não possuir o selo do Inmetro, não atende às NHOs 910. Consequentemente, não atende laudo de insalubridade, LTCAT e PGR, tá? Passível a multa mediante uma fiscalização. Por quê? Porque você não está mostrando credibilidade para o fiscal, porque o fiscal pode alegar o seguinte: quem me garante que o resultado dessa avaliação é realmente representativo à exposição do trabalhador? Uma vez que ele não atende a ISO 8041, não tem laboratório acreditado pelo Inmetro, quem me garante que esse equipamento estava configurado para as exigências das NHOs? Sendo assim, esse resultado aqui não é válido e a empresa pode ser notificada ou até mesmo multada por não atendimento. E numa perícia, se você for perito, você corre o risco de ser impugnado no seu laudo, por não atender um certificado de calibração da ISO 8041, tá? Além disso, o laboratório acreditado deve ser acreditado para a ISO 8041 ou as versões posteriores de 2005, tá? Da própria ISO 8041. O risco do certificado de calibração não atender a essas características é o seu laudo, o seu programa ser invalidado ou passar por uma perícia, ser impugnado numa perícia ou até mesmo ser fiscalizado, ok? Como eu disse, só tem 2 laboratórios na data de hoje que eu gravo esse vídeo, só tem 2 laboratórios acreditados para ISO 8041. Um deles é o laboratório da Crompac e outro é o laboratório da Total Safety. Estou deixando o site dos 2 aqui para vocês, tá? Dos 2 aqui. Quem quiser fazer o orçamento com eles, faça lá o orçamento com os 2, que vocês são os 2 únicos. Tiago, comprei meu medidor de vibração e o fabricante me vendeu um certificado, um aparelho que não tem um certificado com selo do Inmetro. Gente, me desculpa, mas o erro foi seu, tá? Como profissional. Quem está vendendo o medidor de vibração, ele não tem por obrigação te informar que o certificado deve ser acreditado. Cabe a você, profissional, exigir. Todos os fabricantes, as empresas que vendem medidores de vibração, alguns deles têm laboratório próprio e não tem essa acreditação. Então, eles acabam vendendo e dando como cortesia um certificado de calibração rastreado, mas não acreditado. Aí, se você quer, você tem que solicitar para eles, porque daí normalmente vai ter um acréscimo de valores em cima do teu orçamento. Então, cabe a você solicitar. Infelizmente, Thiago, mas eu não concordo. Então, entre em contato lá com quem te vendeu, tá? Mas volto a te dizer, eles não têm por responsabilidade, porque uma coisa é a venda de equipamentos de medição, outra coisa é a venda da calibração. Então, como muitas dessas empresas não têm processo de calibração acreditado, eles não vendem isso. Mas, se você solicitar, eu sei que a maioria deles, se não todos, incluem o preço de um certificado de calibração acreditado. Ou
você compra o aparelho sem a calibração acreditada, quando chegar para você, você manda para um laboratório acreditado com base na ISO 8041. Então essa é a minha dica aí para vocês, tá? E se você gostou e quer aprender mais sobre como fazer a medição de vibração de forma correta, eu quero te convidar para o Intensivão de Vibração. Pessoal, isso aqui é um evento online ao vivo que eu vou estar realizando agora no mês de julho de 2024. E detalhe, para quem é meu aluno do curso de vibração ou para quem é meu aluno do curso de higiene ocupacional, não paga nada para participar desse intensivão. É gratuito para quem já é meu aluno. Se você que está me assistindo, que Thiago, não sou seu aluno, cara, a gente está numa mega condição para você virar meu aluno. Então nós estamos aqui com 4 lotes. O curso de vibração ele está no valor de R$ 497, mas agora a gente está com desconto de 50%, 40% e 30%, dependendo do lote. No primeiro lote, do dia 14/6 ao dia 18, segundo, do dia 19 ao dia 24/6, terceiro lote, do dia 25 ao dia 30/6 também. Quarto lote já volta para o valor normal, que é dia 1º/7. Então, aproveitem a oportunidade para você se capacitar em vibração. Você vai ter acesso às aulas gravadas, você vai ter acesso ao intensivão, que é online ao vivo, modelo de laudo de vibração, que o laudo de vibração é obrigatório, passivo a multa para quem não faz, modelo de laudo de vibração, planilha do Excel, que você cadastra o resultado das medições de vibração lá e ele te dá o resultado, faz todos os cálculos, ainda te diz se é insalubre ou se é especial. Cara, é incrível, tem muito conteúdo, tem muita aula já gravada que você já pode ir assistindo também, e também você vai poder participar do intensivão de vibração de forma gratuita, sem pagar mais por isso. Quem é meu aluno do curso de higiene ocupacional também, o curso de higiene ocupacional está com 40% de desconto também, parcelado no cartão em até 12 vezes sem juros. E detalhe, nesses lotes também até 12 vezes sem juros, tá? Ou então no Pix à vista, conversando direto com a minha equipe pelo WhatsApp, tá? A gente consegue ainda um valor um pouquinho melhor, 50% de desconto no curso de higiene ocupacional. No curso de higiene ocupacional a gente trabalha ruído, calor, vibração e agentes químicos. Alunos do curso de HO também vai poder participar do intensivão. Nesse QR Code, o link também vai estar aqui na descrição desse vídeo, né? Você vai conseguir ter acesso a esses valores aqui dos lotes, né? Então, nesse QR Code, nesse link, vai ser nos lotes. Tiago, eu quero fazer o curso de HO. Você vai ter que falar com a minha equipe pelo WhatsApp, através desse número do WhatsApp aqui, ou fazendo a leitura desse outro QR Code aqui. Você vai ser conduzido a esse mesmo WhatsApp. Você vai conversar com a minha equipe vai fazer todo, vai te dar todas as condições, todas as informações sobre o evento também. E detalhe, também tem vídeo aqui no YouTube também já explicando como é que funciona esse intensivão de vibração. Vou deixar marcado, ele vai estar aqui em algum lugar aqui no cantinho. Vai ter aqui para vocês também o vídeo do intensivão. Assista o vídeo lá para você ter mais detalhes sobre esse evento. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Sugestão de vídeos aqui, ó, na lateral também para vocês estarem assistindo. Um forte abraço e até mais.